Mito que o vendedor raiz custa caro para sua empresa ou que ele é um problema. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Araújo, palestrante, consultor, fundador da Clientar CRM e também criador da mentoria Método Clientar, um programa acelerador de vendas para empresas que atuam no modelo B2B, em especial revendas de peças, insumos industriais ou indústrias. Vamos hoje discutir um tema bem interessante, que é muito comum o empresário falar assim para mim: Paulo, estou precisando de vendedor, me indica alguém aí, Paulo, tem alguém para indicar, aquela coisa toda, né? Vocês também devem passar por isso de vez em quando, correto? E eu tenho visto aí que muita gente fala assim para mim: ah, mas eu não quero mais aquele vendedor raiz. Ah, mas uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais antenada. Ah, não quero mais o vendedor raiz. O que é o tal do vendedor raiz, né? Eu tenho notado muito isso, um pouco desse bloqueio. Vamos entender um pouquinho desse assunto, se ele realmente é um problema para a empresa ou não? Para mim, é um grande mito que o vendedor raiz vai custar caro para sua empresa ou que ele é um problema, especialmente em revendas e indústrias. Eu vou explicar o porquê e como a gente pode se livrar desse problema, se livrar desse mito. O falso mito. Seu melhor vendedor pode ser o maior risco da sua revenda ou da sua indústria. Por quê? Ah, se ele sai da empresa, né? Ele leva os clientes. Ah, eu estou criando um concorrente aqui dentro. É claro, é muito comum, super comum, empresas familiares de menor porte, né, que crescem e às vezes o melhor vendedor percebe, né, que poxa, ele está tocando negócio, ele entende muito bem, ele sai e monta o negócio dele. É muito comum você ter, né, esse funcionário como concorrente. É super comum. Eu trabalhei numa indústria de alarmes para carros, meu Deus do céu, era uma festa. A cada tempo saía um funcionário e montava dele para competir com a gente. Mas, ao mesmo tempo, se ele é um grande risco, ele também é aquela pessoa que mais traz lucratividade para a tua revenda. Eu tenho que saber lidar com esse talento. Como é que eu posso transformar esse vendedor raiz, aquele que conhece muito bem meu negócio, conhece muito bem nossos clientes, né? Tem uma carteira muito grande, eu dependo muito dele nas vendas, tá? Para que ele possa realmente trazer esse talento dele para outros vendedores. Como é que eu coloco isso em processo comercial? Primeira coisa, o que é um vendedor raiz? Bom, eu entendo que o vendedor raiz normalmente é aquela pessoa que cresceu junto com a empresa, sabe? Começa com a empresa desde pequenininha e vai crescendo junto com os donos, está lá 10, 15, 20 anos até. Conhece cada cliente pelo nome. Ele nunca precisou de processos formais para vender bem, porque ele sempre aprendeu com o dono. Às vezes também era um mercado ainda pouco explorado, era um mercado um pouco mais aquecido. Não tinha um nível de competitividade que hoje nós temos entre revendas, entre indústrias, no modelo B2B. Então era outra época. Não significa que ele vai ser totalmente desnecessário hoje. Ele foi importante ontem e pode continuar sendo importante hoje se você, empresário, saber como lidar com isso. Normalmente, o vendedor raiz vai deixando que a experiência, né, deixe outras coisas de lado. Ele não é muito ligado em indicadores, tirando a meta, né, indicadores de conversão. Você pergunta para ele assim, quantas propostas você emitiu? Não sei. Quantas ganhou? Quantas perdeu? Qual a sua taxa de conversão? Por que mais perde? É tudo na base do achismo. Ou então vale sempre só um motivo. Perco por causa do preço alto. Perco porque não tem para entrega. A reclamação normalmente é mesmo. Prospectar, então, nem pensar, esquece. O vendedor raiz, ele odeia prospecção, até porque ele já tem uma carteira de clientes mais qualificada. Então, ele não quer perder tempo prospectando. Esquece o CRM com ele, ele não vai registrar o relacionamento no CRM, tá? Não é porque ele não acredita no CRM, é porque no fundo, ele acredita, né, que não tem por que ele ser controlado. Ele vê o CRM como uma ferramenta de controle, uma perda de tempo. Nunca foi assim, porque vai ser assim agora. É aquele vendedor que fica só no pãozinho quente. Normalmente ele é muito bom numa linha específica. Sabe aquela linha mais fácil de vender? Ou aquela linha que ele domina mais? Quando você fala em aumentar os produtos do mix, é aquela dificuldade. Quando você fala em fazer um trabalho de reativar clientes, é aquela dificuldade. Ele nunca acha tempo para se reciclar. Treinamento é bobagem. Ler um livro de vendas, então esqueça, meu Deus do céu, é quase um milagre. Então, o vendedor raiz é aquela pessoa que normalmente ela acha assim, né? Bom, você não vai querer ensinar, né? O Pai Nosso para o padre. É mais ou menos essa postura. Não significa que seja uma pessoa, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com ser uma má pessoa. Significa apenas que normalmente o vendedor raiz ele já está um pouquinho deitado em berço esplêndido. A ambição dele, às vezes, já chegou onde achou que deveria chegar. Ele não quer mais esforço para sair dali. Ou então ele não sabe como sair daquele estágio
E às vezes ele percebe que para sair daquela zona de conforto, tudo que se traz de novo, ele percebe como ameaça e não como ferramenta aliada, como o CRM, por exemplo. Então, normalmente, o vendedor raiz tem essas características, mas ele vende muito bem. Normalmente, é aquele vendedor que atinge a meta. Quando o vendedor raiz sai também o relacionamento que ele tem com o cliente. Às vezes a empresa perde meses reconstruindo a confiança com os clientes, porque o cliente estava acostumado a ser atendido por aquela pessoa. Por isso que às vezes o vendedor raiz sai, monta o negócio dele e leva, sim, alguns clientes junto com ele. Especialmente, né, se o produto é uma commodity, o produto é muito parecido, é igual, se o preço é muito parecido, ou se ele consegue vender um pouquinho mais barato, então mais fácil ainda. Então tem todo um custo invisível, especialmente quando você perde o vendedor raiz. Porque o dono demora a perceber o quanto o vendedor raiz pode ser ruim para sua empresa e o quanto eu devo trabalhar o vendedor raiz para que ele possa formar outros talentos para a sua empresa. Primeiro, normalmente ele bate a meta. Ele sabe tudo, ele tem um baita no conhecimento técnico. Mas vale a pena lembrar que o bom resultado individual não é o mesmo que a empresa ter um bom processo comercial. Como ele bate a meta, ele sabe tudo, ele conhece todo mundo e já está lá há anos, todo mundo está acostumado àquela pessoa. Normalmente o empresário fala o quê? Ah, deixa ele aí, né? Aquelas coisas se aplicam, mas não se aplicam a ele. E aí que está o grande erro. Porque a partir do momento que você isenta ou você deixa de fora uma pessoa que ela não precisa fazer determinados processos, os outros vendedores também enxergam que eles também não precisam fazer. Então, a partir do momento que você começa a querer estruturar o seu comercial com processos, CRM, rotinas mais claras, é preciso envolver, sim, o vendedor raiz. Fazer com que ele se sinta um dos criadores dessa, dessa etapa, desse processo, um dos criadores, um dos líderes dessa nova jornada que a empresa vai estar passando. Quais são os sinais que eu percebo nas revendas da indústria de dependência em relação ao vendedor raiz? É quando aquele vendedor tem um faturamento muito concentrado nele, sabe? Aquela empresa tem um faturamento muito concentrado em uma ou duas pessoas só. Não tem registro estruturado de histórico, a não ser a venda que está lá no RP, né? Mas não tem registro, às vezes nem sabe quantos clientes ele atende, só sabe os clientes que estão na cabeça, tá? Quando tem resistência a qualquer ferramenta nova, vai colocar um CRM, meu Deus do céu, é um parto. Vai colocar alguma coisa de inteligência artificial, meu Deus do céu, é um parto. Tudo é difícil, nada funciona. Parece que ele faz questão que nada funcione. Então, a tua revenda, a tua indústria, o teu negócio no modelo B2B não pode depender de poucas pessoas, de faturamento concentrado em poucas pessoas. Porque se essas pessoas saem, elas têm chance sim de levar uma boa parte desse faturamento, tem chance sim de levar alguns clientes. Como é que eu saio desse problema, então, Paulo? É você começar a acreditar em processos bem estruturados. A experiência, o conhecimento do vendedor raiz não pertence só a ele, pertence à empresa. Não deve estar tudo na cabeça dele, deve estar disponível para a empresa. É um grande erro quando eu vejo o vendedor falando bem assim: aquele cliente é meu. Não, o cliente não é teu. O cliente é da empresa. Você trabalha para essa empresa. E também outra coisa, tá? Às vezes o empresário fala assim para mim: pô, se eu perder aquele vendedor, eu estou ferrado. Não pense você que ele vai levar todos os clientes. Não vai. Alguns, sim. Especialmente aqueles que têm mais relacionamento. E se ele conseguir ter um produto ou serviço similar, a um preço similar, sim, tem grande chance, tá? Mas lembre-se, a tua revenda, a tua empresa já tem toda uma estrutura formada. Quando ele sai, ele tem que começar a estrutura dele. Então, às vezes, não tem o mesmo prazo de entrega, não tem o mesmo nível de estoque, não tem a mesma logística, não tem uma série de coisas que o teu cliente tem com você. Então, não se preocupe que não vai perder tudo, tá? Mas você tem que começar a entender, e ele tem que começar a entender, que esse conhecimento, essa experiência pertence à empresa, não a ele. Qual é o seu papel, dono de revenda, indústria, empresário no setor B2B? Primeira coisa, é começar a implantar o CRM e começar a cobrar nas soluções de vendas as interações com os clientes. Então, não é cobrar só o registro, só pelo registro. É quando você está numa reunião, mostrar, pessoal, vamos ver quantas interações foram feitas com os clientes, e aquela pessoa percebe que ela não está fazendo e os outros estão fazendo, ela vai ficando para trás. E você começar a cobrar disso, mas no bom sentido. Que sentido é esse? É para a gente saber, meu amigo, que tipo de conversa está rolando, que tipo de situação está esse cliente, que etapa da vida está esse cliente, quantos próximos você está trabalhando, quantos clientes inativos. Então, esse registrar o relacionamento não é ficar fazendo redações enormes, não. No nosso CRM mesmo, se ele conversou via WhatsApp, ele só vai simplesmente colocar o assunto que ele conversou com o cliente
e vai clicar na conversa do WhatsApp, todas as mensagens, e vai salvar, só isso, vem até o áudio junto se quiser. O dono da revenda, o empresário, não pode medir só a venda, os números, mas sim a qualidade do atendimento e do relacionamento que o vendedor raiz tem com os clientes. Como é que está a gestão da carteira de clientes? Como é que está a qualidade, né, do trabalho dele em equipe? Como é que essa pessoa está no nosso ambiente de trabalho? Ela agrega valor à equipe, ela não agrega? Uma pessoa compartilha, uma pessoa que ensina, uma pessoa mais individualista? E quando eu começo a criar uma rotina comercial para a equipe inteira, eu não posso isentar alguns. Quando o empresário decide, bom, eu vou criar uma rotina comercial, eu vou começar a cobrar mais indicadores, eu vou começar a fazer mais a gestão da carteira de clientes pelo CRM, e eu percebo que ele não preenche nada, e eu começo, ele bate meta, né? Deixa ele lá. O projeto vai para água abaixo. A rotina comercial, ela tem que ser para todo mundo. Essa cobrança tem que ser para todo mundo. E se meu vendedor raiz, Paulo, não se adaptar e eu perder esse vendedor raiz? Tudo bem. É melhor perder um vendedor do que perder todos os vendedores, do que perder a tua empresa. Já vi muita empresa quebrar porque não se adequa às novidades no mercado, não se adequa ao CRM, não tem um processo comercial forte e depende de um ou dois ou três. Se aquele um, dois ou três sai, essa empresa se perde. Ou pior, ela não transforma os outros vendedores no mesmo nível de talento e qualidade do vendedor raiz. Por quê? Aqueles vendedores são ruins e fica descartando, descartando. E às vezes não é o vendedor que é ruim, não tem um processo bem definido de treinamento, não tem um processo bem definido de avaliação de desempenho, de desenvolvimento do vendedor. Desenvolver um vendedor custa, é demorado, não é rápido. Por isso que muita gente fala: meu Deus do céu, falta vendedor. Não é que falta vendedor, falta empresa que queira realmente investir com boa vontade na formação de vendedores. Investir de verdade, que tenha essa paciência, sabe? Claro, deu 6 meses, a pessoa não faz nada do que pede, foi treinada, não está esse resultado, tudo bem. O comportamento dela não é adequado, tudo bem, tira. Mas é muito comum porque não vendeu 1, 2 meses, já vai, já tira. E mal teve treinamento, mal teve um tempo para se adequar aos processos. Então, se você criar um departamento comercial mais profissionalizado, com processos, rotina CRM, isso é para a empresa toda, é para a empresa toda. Não pode, aquele meu vendedor que é o bam, não precisa participar. Ele não vou cobrar o CRM. Então, conclusão desse nosso bate-papo aqui. Para mim, o vendedor raiz não é o problema. Ele está lá para ajudar, ele está lá trabalhando, fazendo dele. Só que, com o processo, ele pode ficar ainda melhor. Imagina um bom vendedor que conhece bem a empresa, conhece bem os produtos, e ele começa também a fazer um trabalho de prospecção, um trabalho de recuperação, um trabalho junto aos clientes atuais de aumento do mix. E como fala prospectar, não é que ele vai sair ligando para todo mundo, não. É ligar para aqueles prospects mais quentes, para aqueles prospects mais segmentados, nichados. O vendedor raiz tem uma boa curva ABC. Olha lá os clientes A dele. Quem são os clientes A? Vamos buscar próximos clientes A. Eu não vou dar uma lista para ele com 200 nomes. Não. Às vezes, você vai levantar uma lista para ele com 15, 20 nomes para ele trabalhar. Vendedor raiz sem processo é talento desperdiçado. Eu tenho que trazer os vendedores, né, o vendedor raiz, junto na elaboração dos indicadores, processos, rotinos e na escolha do CRM, para ele se sentir dono do processo, para ele se sentir atuante no processo, para ele sentir que ele está fazendo parte, que aquilo é dele, é um legado. É como se falasse: olha, um dia eu, você, nós vamos sair daqui, nós já estamos com uma certa idade, né? O vendedor raiz, realmente, que está muito tempo na empresa, então o empresário também está muito tempo na empresa. E nós temos que criar outras pessoas, né? Com o mesmo talento, com o mesmo nível de qualidade de atendimento, com o mesmo nível de conhecimento técnico. Envolva o vendedor raiz. Traga ele para junto desse processo. Faça com que ele sinta que esse processo está sendo construído também pela história dele. Ele vai se sentir mais valorizado. Ele vai se sentir, né, muito mais motivado, comprometido para que as coisas deem certo. E aí, gostou do nosso vídeo? Não se esqueça, vai no nosso site pauloaraújo.com.br, conheça o nosso programa de mentoria, vai no site da clientarcrm.com.br, lá você encontra ainda muito mais artigos, e-books para complementar esse tema. A grande sacada é você descobrir como conquistar o coração e a mente do seu vendedor raiz. Para quê? Para você criar uma equipe de vendas com alto desempenho. Imagine se você tem um ou dois bons vendedores, daqui a pouco tem 5, 6 bons vendedores iguais a ele. Não vai ser fantástico? Isso demanda tempo, processo, treinamento, investimento, ou seja, demanda o empresário realmente ter certeza e convicção daquilo que ele quer para o seu negócio. Bora vender mais!